A Rádio Transmundial apresenta Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Programa semanal com boas recomendações para a sua vida. Olá pessoal, eu sou Danilo Gugeral e estamos a dar início a mais um Ponto de Encontro. Este nosso espaço direcionado aos singles, pessoas super valiosas e dotadas, pessoas para quem Deus tem a promessa de que não deixará com que o solitário viva sozinho, mas dará uma família. Salmo 68, 6. Então diz assim, Romanos 8, além dessa promessa, em Romanos 8 diz que o Espírito de Deus semelhantemente nos apoia na nossa fraqueza, nos assiste, é o nosso assistente, porque não sabemos, o ser humano não sabe orar como convém, mas o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, intercede, mete uma cunha por nós, intercede de uma forma excelente, com gemidos inexprimíveis, com súplicas junto ao coração do nosso Abba Pai, do nosso querido Paizão. Romanos 8:26. Dificuldades com a oração é o título do nosso ponto de encontro hoje. Orar pode ser realmente uma grande luta, pelo menos para mim. Eu tenho fases na minha vida em que orar é uma grande luta. Vivendo sozinho, não tendo um cônjuge para orar em conjunto, essa luta pode ainda ser maior se tu, como single, não estás a viver uma relação de mutualidade, se não caminhas na tua vida cristã com alguém de confiança, com alguém que te protege as costas. Então, quando assim ocorre, as nossas reações geralmente se encaixam nesta lista. A linha estava ocupada, tradução. Eu não acho que me aproximei de Deus. Deus nunca responde, tradução. Eu estava ocupado demais falando para conseguir ouvir a sua voz, o seu coração, o seu sonho para mim. Outra parte da lista. Não sabia o que dizer, tradução. A minha mente divagou, fiquei com preguiça e verdadeiramente não conseguia articular, declarar com um coração humilde e ternurento as minhas necessidades. Não conseguia articulá-las ao meu paizinho querido. Considero uma destas respostas. Elas representam o que a companhia telefónica, entre aspas, na tua relação com Deus chama de sinal ocupado, aquele pip, pip, pip. É frustrante gastar mais tempo tentando encontrar uma pessoa do que falando com ela. Muitas pessoas se sentem assim em relação à oração, ao falar e ouvir Deus. Mas a palavra de Deus também nos diz, singles, que Deus nunca está ocupado demais a ponto de não poder atender os nossos pedidos. Nunca está ocupado demais. Ele sempre ouve. Deus sabe o que vamos dizer mesmo antes de abrirmos a nossa boca. O profeta Isaías disse: "E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda a falar, eu os ouvirei." Profeta era um homem através do qual Deus falará contigo. Antes que tu grites e clames e peças, mesmo que não consigas fazê-lo com discernimento pelo cansaço ou por outra razão qualquer pesada, a promessa é, mesmo antes de clamar, a promessa é, repito, eu responderei. Estando eles, os singles, o meu povo, ainda falando, eu os ouvirei.
O sinal ocupado já é bastante frustrante, aquela sensação de que vem às vezes à nossa mente que parece que as palavras não saem da nossa mente, só saem da nossa boca, ou saem da nossa mente, não passam do teto. Essa sensação é muito desanimadora. Mas existe outro problema nas ligações telefónicas que podem nos levar ao desespero, que é receber uma ligação de uma pessoa que fala sem parar. Imagina a seguinte situação: a pessoa faz uma pergunta e ela mesmo começa a respondê-la antes mesmo que tu possas dizer alguma coisa. A pergunta foi feita e a pessoa já está a tentar dar 2, 3, 4, 5 respostas opcionais. Tu tens algo a dizer, mas a pessoa desliga antes que tu tenhas a oportunidade de responder, depois de ela já ter inventado algumas respostas, e algumas que nem são mesmo opostas, é tudo aquilo que não devia ser. Tu ficas imaginando, ficas a pensar, puxa, porque que ela ligou afinal, não é? E podes-te sentir ofendido, desprezado, assim, epá, esta pessoa parece um pouco negligente ou bastante apressada. Ela na verdade não queria me ouvir, ela queria falar comigo, mas não me queria ouvir. Ou seja, no fundo não queria falar comigo, queria falar consigo própria. Já pensaste se Deus se sentisse deste modo quando eu ligo para Ele, ligo o telefone para Ele em oração e ajo dessa maneira? Dói, não é? Dói o meu coração ao pensar nisso, e deve também doer o teu coração, porque dói o coração do nosso Pai. A nossa vida tão corrida, não é? Tão corrida. Em muitas situações das tuas lutas com a oração, isso tem mais a ver com a tua incapacidade de te concentrar, não é verdade? De te concentrar do que com aquilo que tu queres conversar e ouvir de Deus. A concentração não está fácil, principalmente se já temos, por exemplo, um grauzinho de adição às redes sociais e constantemente queremos ir ver aquelas imagens, as musicazinhas, o louvorzinho, como é que ficou o resultado daquele jogo, ou da seleção, ou do teu clube, não é? Ou seja, se já há uma adição às redes sociais, é muito difícil nós nos concentrarmos, entre aspas, em alguma coisa que não seja um retângulo. A nossa mente começa a divagar, e estando nós no lugar, se até temos já o hábito do lugar reservado para oração, nós não estamos realmente lá se não nos concentramos, se não nos conseguimos desligar de tudo e todos e nos ligarmos aos atributos de Deus, àquilo que Deus é, e não ligar àquela palavra Deus, Deus ou Jesus, mas ao Todo-Poderoso, ao onisciente, aquele que sabe tudo, ao onipresente, ao bondoso, ao nosso Pai, aquele que nunca nos abandona e está connosco até ao fim dos séculos. Enfim, começarmos a nos ligar ao verdadeiro Deus, ao grande Eu Sou, aos seus atributos. Se não nos conseguimos concentrar e nos ligar aos seus atributos, então a chamada telefónica vai provavelmente ter aquelas características que eu referi no início. O Espírito Santo é mais do que capaz de tomar as medidas necessárias, basta que tu peças. Essa foi a promessa que ele fez hoje. Diz assim, e vou repetir o que eu li no início: também o Espírito semelhantemente nos apoia.
ou nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito que nos apoia, Ele intercede, Ele próprio ora por nós e da maneira espetacular que Ele sabe orar, porque Ele é o coração de Deus e Ele pede por nós com os nossos gemidos, com as nossas súplicas, com as nossas queixas, no bom sentido. Vamos terminar e vamos refletir, querido ouvinte. Tu sentes que as tuas linhas com Deus estivessem sempre ocupadas quando tu oras? Os teus momentos de oração estão mais a ser tipo um monólogo ou um diálogo? Tens tempo para ouvir Deus, para apontar aquilo que, após a leitura do teu plano diário de leitura bíblica, após a leitura e a tua conversa, a tua oração falando, chamaram uma resposta de Deus através dessa leitura. Tu tens um espaçozinho para tomar nota. Às vezes basta uma palavra, estou contigo, a minha resposta está muito para breve, eu te amo, fica seguro, eu sou o teu pastor. 2, 3 palavras, às vezes está lá mesmo escrito e nós, eu e tu, querido single, podemos não estar a reparar nisso. A última pergunta: quais são as lutas espirituais que tu estás tendo com Deus ou com o inimigo? Quais são que te impedem realmente de ouvir a voz dele? Entretanto, eu até gostaria de saber se já pertence a um pequeno grupo, ou grupo familiar, ou grupo de vida. Cada igreja às vezes tem um nome para esses pequenos grupos. Nós realmente não conseguimos ser cristãos sozinhos. O cristão não pode sê-lo sozinho. Tem de caminhar em comunidade. Tem de estar num grande grupo, que é a sua grande comunidade, adorar em conjunto, fielmente, no início da semana, pelo menos aí, e depois ter um pequeno grupo, ter um grande grupo e ter um pequeno grupo, que é para ter uma vida equilibrada e uma relação de diálogo permanente e profunda com o nosso Deus. Um grande abraço desta equipa que te ama. Fica atento aos contactos que o Levi te vai dar. Quero dizer que nós, em breve, vamos ter mais eventos para singles. Recentemente tivemos um no Parque dos Monges, com desportos radicais, e vimos pessoas de 70 anos a darem ali verdadeiros shows, outras mais novas também. Foi muito agradável, rimos muito, pessoas que vieram de norte a sul, e foi fantástico ali na zona de Alcobaça. Mas queremos fazer também no final do ano e, se Deus quiser, no dia 14 de fevereiro. Daremos mais notícias, depois fica atento. Um grande abraço. O programa Ponto de Encontro está disponível no Spotify e Google Podcast. Pode contactar Danilo Gugeral no Facebook ou então através do 967 986 360. Apresentamos Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Um programa semanal com boas recomendações para a sua vida, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.